Muito bom dia, família Zion Lisboa. Nós estamos em mais um culto de domingo, nosso segundo culto oficial, mesmo aí durante essa quarentena, esse lockdown, a gente não para. Nós estamos com os cultos agora e também com as nossas reuniões links, são os grupos pequenos, os grupos de discipulado que teoricamente acontecem nas casas, mas durante a semana irá acontecer no Zoom, para que a gente possa ter bastante interação com você. Então nós temos essa semana links na terça-feira, 7h30 da noite, quarta-feira, 7h30 da noite e quinta também, 7h30, para você que quer conectar com o Zion Lisboa e fazer parte daquilo que Deus está fazendo nessa cidade tão linda. Outro aviso importante é que nós teremos a Santa Ceia na semana que vem. Então, semana que vem é domingo de Páscoa, nós teremos um momento de ceia em comunidade. Eu já vou falar para você separar o teu pão, o teu suco de uva, para que nós possamos participar desse momento tão gostoso. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado esse domingo. No domingo passado, nós começamos uma série sobre crescimento espiritual, onde nós falamos da importância de nós, como cristãos, crescermos em maturidade para que nós possamos viver 100% das palavras que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Então nós estamos entrando hoje no nosso segundo culto dessa série. Eu tenho certeza que você vai ser esticado pelo Espírito Santo, você vai ser confrontado, mas também o Espírito Santo vai liberar um amor muito grande no seu coração para que você possa crescer de maneira sobrenatural. Eu quero te encorajar a mandar esse link para os teus amigos, para a tua família, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus aí em Lisboa. Eu tenho certeza que ao fim desse culto, pessoas também serão salvas, entregarão as suas vidas a Jesus, pessoas serão curadas. Nós também teremos um tempo de ministração mais intencional através do Zoom. Você que não faz parte ainda da nossa comunidade no Telegram, manda lá uma mensagem pra gente, @Zion Lisboa, você que é da cidade de Lisboa ou da Grande Lisboa, que quer fazer parte dessa comunidade e receber todas as nossas novidades, também links para as nossas reuniões online, manda uma mensagem pra gente e a gente vai entrar em contato com você. Abra a tua Bíblia aí comigo. Em 1 Pedro, capítulo 2, a gente vai abrir bastante a Bíblia hoje. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro escreve o seguinte: como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que possais crescer. Sublinha aí na tua Bíblia de papel esse versículo. Esse versículo é o fundamento da nossa série sobre crescimento espiritual. E Pedro está dizendo que, como um bebê recém-nascido, desejai o leite sincero da palavra para que possai crescer. A verdade, meus amigos, é que existe uma expectativa celestial para o meu e para o teu crescimento na fé. Pedro lhe diz, como um bebê, se alimente do leite sincero, deseje o leite sincero para que você possa crescer. Eu sei que entregar a vida para Jesus é algo incrível, maravilhoso. Espero que você já tenha feito isso antes. Se você ainda não fez, nós teremos essa oportunidade ao término do culto. Mas a verdade é que a salvação não é a linha de chegada na vida de um cristão. Ela é o ponto de partida. E o que Pedro está dizendo é que o Senhor, o nosso Deus, espera o nosso crescimento espiritual. Eu tenho um filho muito amado, o nome dele é Joshua Brave, ele tem 2 anos de idade. Eu amo ele. E eu acho muito bonitinho quando ele está lá no berço, ele pede babá, que é o leitinho dele. Eu separo o babá, o leitinho, eu levo na mamadeira e nós falamos, uau, que criança abençoada, oramos por ele naquele berço. É um tempo muito bom em família. Agora, se o meu filho tivesse
18 anos de idade, ainda na cama, pedindo babá, obviamente isso não seria mais bonitinho, isso seria um pouco disfuncional. E se eu falar para você que tem muito crente que tem vivido com Jesus há 10, 15, 20 anos, mas ainda está falando, Deus, babá. Deus, me alimenta. Qual que é a característica de um bebê na fé? Entenda, não perca o coração de criança, isso é extremamente importante. Agora, a maturidade, ela precisa crescer. Qual que é a característica de um bebê na fé? Um bebê, ele não é facilmente disciplinado. Um bebê, ele não sabe produzir o seu próprio alimento, ele depende de outras pessoas. Um bebê, ele chora muito. E eu sei que talvez aqui você pode estar pensando, olha, eu ainda tenho algumas características na minha vida de um bebê na fé. Não tem problema, porque nessa série nós estaremos entregando para você elementos fundamentais para que você possa crescer no seu cristianismo e alcançar um novo nível de maturidade. Isso é tão importante, se você abrir comigo em Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 1, Paulo, ele está dizendo aos Gálatas, agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Veja bem, olha o que Paulo está falando, que mesmo alguém sendo herdeiro, enquanto ainda é criança, não tem diferença nenhuma para o escravo. O que Paulo está falando é que quando eu não cresço em maturidade, eu não consigo acessar a minha herança. E eu tenho certeza que você está na sua casa dizendo, eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida, para a minha família, para os relacionamentos que eu tenho, para o meu chamado. E eu vou falar para você viver isso, para você viver as palavras proféticas do Senhor sobre a sua vida, você precisa crescer em fé, você precisa crescer em maturidade. E eu queria que você abrisse comigo hoje a sua Bíblia agora em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 16. Então a nossa série é Crescimento Espiritual, ou Primeiros Passos, os primeiros passos, e hoje o culto é sobre oração, o poder da oração e a importância da oração para o teu crescimento. Na verdade, coloca aí o dedo em Lucas 5, agora abra comigo em Lucas 3, 21. A palavra fala assim, ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado e, orando, o céu foi aberto. Eu amo analisar as diferenças que nós encontramos em cada evangelho. E o evangelho de Lucas é o único que apresenta o fato de Jesus ter orado no momento em que ele foi batizado. Então presta atenção no seguinte, Jesus, sendo Deus, ele ora para iniciar o seu ministério. É isso mesmo, ele começa o seu ministério orando e ele termina o seu ministério na cruz dizendo, Pai, perdoa os pecados, eles não sabem o que fazem, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então nós vemos que Jesus começa o ministério orando, ele encerra o ministério orando e isso fazia parte da vida de Jesus Cristo. Tanto que em Lucas capítulo 11, os discípulos eles viram para Jesus e dizem, Jesus, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Nós vemos em Lucas 11:1 que os discípulos não pedem para que Jesus os ensinasse a pregar, a expulsar demônios, a curar os enfermos, apesar disso ser muito importante, mas eles entenderam, se eu tiver a vida de oração que Jesus tem, eu vou carregar o poder que ele carrega. E eu sei, principalmente nessa quarentena, existe um convite para mim e para você, para que nós possamos mergulhar numa vida de oração. Uma vida onde nós estaremos, entregando o nosso tempo ao Senhor em devocional, com intencionalidade, mas 2, ao mesmo tempo,
completamente conectada com o Espírito Santo enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos tomando café, enquanto nós estamos almoçando, e essa era a marca de Jesus Cristo. Ele começa o ministério orando, ele encerra o seu ministério também orando. Agora vem comigo para Lucas 5 e a gente vai entrar no primeiro ponto dessa mensagem. Lucas 5, versículo 15 e 16. A sua fama, porém, se propagava ainda mais e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. E ele retirou-se para os desertos para orar. Vamos ler isso novamente. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. O que isso quer dizer? Que Jesus estava ficando cada vez mais conhecido, cada vez mais famoso. E grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. O versículo 15 aqui, meus amigos, é o cenário ideal de qualquer pregador. A gente vê que a fama de Jesus se espalhava, as multidões estavam vindo para serem curadas, ou seja, existia expectativa. Então, aqui nós vemos que Jesus está na cidade de Cafarnaum, e Cafarnaum foi conhecida como uma cidade onde Deus, através de Jesus, efetuou muitos milagres. Mas o que me chama a atenção é o versículo 16. Ele se retirou para os desertos para orar. Qual tipo de pregador abandona a multidão no ápice da sua reunião? Esse é o nosso Jesus. Aqui Jesus tinha uma grande oportunidade. Eu imagino Pedro pensando, Jesus, esse é o momento ideal. Esse é o momento onde existe uma multidão, as pessoas estão te esperando, existe fome, eles estão famintos. A gente pode começar aqui o Jesus International Ministry. Cara, a parada tá sinistra, Jesus. A gente abriu aqui no teu Instagram e a gente percebeu que grande parte dos teus seguidores são de Cafarnaum. Você tá com milhões de seguidores, Jesus. E Jesus, ele deixa todo mundo, ele deixa os discípulos e ele vai para o deserto para orar. O que Jesus está comunicando para mim e para você em Lucas 5,16? Que mesmo em um cenário de avivamento, eu ainda sou mais apaixonado pela presença do meu Pai. Entenda que Jesus não está orando para receber um milagre. Ele não está orando por necessidade. Os milagres já estavam acontecendo, a multidão já estava lá, mas mesmo assim, Jesus abre mão do avivamento para passar tempo com o Senhor Deus. E eu amo avivamento. Eu escrevi um livro chamado Avivamento Sustentável. Eu oro para que um avivamento toque Lisboa, e eu sei que já começou. Existem muitas igrejas saudáveis já fazendo um trabalho incrível aí. Eu oro por um avivamento nas nações, mas a verdade é que nós não podemos amar mais o avivamento do que a presença de Deus. E muitas vezes nós estamos tão embriagados com aquilo que Deus está fazendo, em meio a tantas conferências, a reuniões incríveis, que nós esquecemos de valorizar a beleza do Senhor. Aqui Jesus está comunicando que o mais importante para o sucesso ministerial não é a multidão, é a presença de Deus. O que eu quero falar para você nesse ponto 1 é que oração é relacionamento. Oração, em primeiro lugar, é relacionamento. Oração é fonte de prazer. Oração é fonte de alegria. Então, eu não posso desenvolver um estilo de vida de oração simplesmente porque eu tenho as minhas necessidades. Obviamente, eu entrego as minhas necessidades a Deus enquanto eu oro, mas o desafio ou a pergunta para você que quer crescer espiritualmente, você que quer crescer em maturidade, você tem orado apenas porque você tem necessidades ou você tem orado para contemplar
a presença de Deus. Olha o que o salmista diz em Salmo 27, versículo 4. Abra aí em Salmo 27, 4. Na verdade, vamos do 3. Davi está escrevendo, dizendo: ainda que um exército acampe contra mim, o meu coração não temerá. Pensa no seguinte, esse aqui é um salmo escrito por um rei. Ele está dizendo, mesmo que um exército acampe contra a minha vida, o meu coração não temerá. Ainda que uma guerra se levante contra mim, nisso eu estarei confiante. Eu sinto no meu espírito que mesmo agora, enquanto nós estamos falando de oração, o Senhor está trazendo a realidade desse versículo 3 sobre algumas pessoas. Mesmo que um exército se levante contra mim, o meu coração não temerá. Em nome de Jesus, eu oro para que todo medo, toda preocupação, seja financeira, seja uma preocupação em relação à saúde da tua casa, qualquer que seja um medo, qualquer que seja o ataque do inimigo contra a tua vida, eu oro para que caia por terra agora em nome de Jesus. Que o seu coração não venha temer. Mesmo agora a presença do Espírito Santo vai começar a tocar a sua vida, o seu coração. Começa a receber agora a realidade desse versículo 3. E no versículo 4, Davi continua dizendo, uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar. Vamos parar aqui por um momento. Davi está falando, uma coisa, dentre tantas coisas que um rei tem como obrigação, uma coisa eu desejei. E eu vou buscar. O que ele está dizendo aqui? Que eu não apenas desejo na minha mente ou no meu coração, eu sou intencional em buscar. Como que você consegue ver alguém que é faminto pela presença de Deus? Ele busca, ele vai atrás, ele faz a parte dele. É como aquele cego de Jericó, Bartimeu, que ele está à beira do caminho e quando ele ouve que Jesus está passando, ele começa de maneira desesperada a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aqui o salmista está dizendo, eu não apenas desejo, eu busco. Deus está colocando você hoje numa temporada de intensa busca pela presença e pela glória de Deus. Então, uma coisa eu desejei. Aqui, Davi está falando, o Senhor é a minha obsessão magnífica. Ele é aquilo que eu desejo acima de todas as coisas. E que eu irei buscar e que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, continuidade, constância, não apenas um dia, não apenas em um evento, não apenas num culto de domingo de manhã, todos os dias. Enquanto você está preparando o teu almoço, enquanto você está tendo um tempo de qualidade com a tua família, a presença do Senhor está com você, mas você precisa estar conectado em oração, oração o tempo todo. Como Paulo fala, orai sem cessar, para que você possa realmente ouvir aquilo que o Senhor está falando com você. Então, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Ou seja, quando você tem vida de oração, você começa a contemplar a beleza do Senhor. Ore, cara, por portas abertas, ore por milagres. A gente vai chegar nesses pontos aqui. Eles são extremamente importantes. Mas, em primeiro lugar, ore, porque é a sua fonte de relacionamento. Ore, porque enquanto você ora, você está contemplando a beleza de Deus. Como Jesus, que saiu de Cafarnaum e lá no deserto, eu imagino que ele estava simplesmente, Pai, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão glorioso. Eu quero te dar uma dica prática aqui nesse ponto 1. Quando você for começar a sua vida de oração, antes de você entrar com os teus pedidos, passa alguns minutos simplesmente agradecendo a Deus por quem Ele é. Senhor, obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua glória. Obrigado pela Tua provisão. O Senhor é Deus, o Senhor é o Alfa e o Ômega.
obrigado por ter enviado Jesus. E você vai estar lá contemplando o Senhor. Quando você menos perceber, o seu coração vai estar transbordando de gratidão. Esse é o ponto 1 de hoje. Oração é relacionamento e fonte de prazer. Número 2. Você nunca está sozinho quando ora. Esse aqui é o meu número 2. Você nunca está sozinho quando ora. O que isso quer dizer? Que muita gente tem dificuldade em crescer em oração porque dizem, pastor, eu não sei orar. Eu não sei qual que é a maneira certa, eu não sei, assim, de maneira bem prática, o que eu tenho que fazer. Parece que eu chego lá nesse momento de oração e eu fico um pouco sem assunto. E eu sei que você já passou por isso. Você fala, cara, hoje eu vou me derramar em oração. Aí você prepara lá o teu playlist, as tuas músicas, você fecha a porta do teu quarto, você ora pela tua vida, pela tua família, pelo teu cachorro, você olha no relógio, 3 minutos. A verdade é que nós não sabemos orar. Não tem problema, você pode ser vulnerável e assumir. Eu aqui como pastor estou dizendo, nós não sabemos orar. O que eu estou falando para você? Que nós precisamos ser ensinados. Lucas 11:1, Jesus ensina-nos a orar. E olha o que a palavra fala em Romanos 8. Vem comigo para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Você que está recebendo aí da parte de Deus, coloca aí um thumbs up, um joinha no chat, coloca aí um foguinho e divulga aí esse link para outras pessoas de Lisboa, da grande Lisboa, tenho certeza que também elas serão abençoadas. Agora olha aqui, Romanos 8, 26. Semelhantemente, o Espírito com E maiúsculo, então o Paulo está falando sobre o Espírito Santo, também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos, ou gemidos inexprimíveis. Aqui Paulo está dizendo que a razão da nossa fraqueza é porque não sabemos orar como convém. Paulo, ele está se incluindo nessa oração, nesse texto. Ele não está falando para a igreja de Roma, vocês não sabem orar como convém. Ele fala, nós não sabemos orar. Paulo, alguém que era completamente conectado no Espírito Santo. Ele está dizendo, nós não sabemos orar. O motivo da nossa fraqueza é porque nós não sabemos orar. Tem alguns aqui que você tem passado por algumas batalhas na sua família que eu quero falar para você, não é falta de recursos, não é necessidade de romper necessariamente que você está precisando na sua vida profissional ou na sua vida financeira. O que está faltando é oração. O que está faltando é vida com Deus. Tem alguns aqui que estão passando por problemas no seu casamento, que o problema não é o casamento em si, o problema é a falta de relacionamento com Deus. E quando eu tenho falta de relacionamento com Deus, isso acaba afetando os meus outros relacionamentos. Paulo está dizendo, o motivo da nossa fraqueza é porque a gente não sabe orar como convém. Mas, tem um mas aqui para mim e para você. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, tem momentos que eu não sei orar, eu estou passando talvez por uma ansiedade, por um sentimento depressivo, eu estou me sentindo sozinho, eu estou precisando de um romper financeiro, eu estou precisando de uma porta aberta, que quando eu fosse orar com a minha mente, eu ficaria simplesmente, Senhor, me abençoa, Senhor, abre a porta. Quando Paulo está falando, você não sabe orar, deixa o Espírito Santo orar por você.
Então, quando eu fecho a porta do meu quarto e mesmo não sabendo o que orar, eu simplesmente falo, Espírito Santo, me guia. E eu faço isso. Esse aqui é o nosso ponto 2, você não ora sozinho. Quando você está entrando em momento de oração, o Espírito Santo está lá com você para colocar as palavras certas na sua boca. E tem muitas vezes que eu fico lá no meu quarto, eu preciso de um romper naquela área sentimental ou na minha família, e eu não sei as palavras certas e eu começo. Se você ora no Espírito, aonde você está aí na sua casa, simplesmente tire 30 segundos agora para orar no Espírito. Você está dando liberdade para o Espírito Santo interceder através de você. Você está deixando o Espírito Santo, que conhece as profundezas do coração de Deus e sonda o coração do homem, orar através da sua vida. É isso que está acontecendo. E talvez você está na sua casa falando, pastor, mas eu não oro em línguas. Eu quero falar para você, hoje é o seu dia. Hoje é o dia que o Espírito Santo vai invadir o seu quarto, vai invadir a sua sala. Mesmo agora, eu vou continuar pregando aqui. Mas o fogo do Espírito Santo já está sobre você. Se você não ora em línguas, eu oro agora em nome de Jesus. Seja batizado no Espírito Santo. Jesus batiza os teus filhos no Espírito Santo agora em nome de Jesus. Libera, Senhor, línguas de fogo. Eu oro, compartilhe esse dom espiritual. Algumas palavras vão vir na sua mente, no seu coração. É importante você rejeitar o pensamento de que você está querendo copiar alguém. Entenda que você vai precisar ser intencional, ou seja, não vai vir um anjo tocando uma trombeta e a sua boca vai abrir sozinha. Você tem que ser intencional. E entenda também que é como um bebê que começa a aprender a falar. Ele fala papá, papá, papai. Então seja fiel com pequenas sílabas. O Senhor está trazendo agora esse dom de línguas para algumas pessoas. À medida que você for recebendo essas palavras, começa a abrir a sua boca e liberar essa oração. E depois comenta no chat aquilo que você está recebendo da parte do Senhor. Então, ponto 1. Oração é relacionamento e fonte de prazer. Enquanto você ora, você contempla o Senhor. Número 2, você nunca ora sozinho. O Espírito Santo quer te ensinar a orar. Então talvez você está lá precisando, aparentemente eu preciso de uma esposa, de uma varoa, eu falo muito isso para jovem, na sua mente você oraria isso. Quando você está lá, o Espírito Santo está orando, Pai, leva o teu filho, Senhor, leva o teu filho para um momento de intimidade com o Senhor, quebra toda a carência. Cura toda a carência no coração dele para que depois ele entre num relacionamento saudável. Então nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo quer te ensinar. Eu tenho momentos que eu fico orando antes de ter a minha oração em entendimento, que obviamente é importante, eu fico 10 minutos orando no Espírito. E parece que quando eu oro em entendimento, depois disso, eu estou muito mais afiado. Parece que eu estou completamente conectado com Deus e as minhas orações estão fazendo mais sentido. Eu quero te desafiar essa semana a tirar 10 minutos de oração no Espírito por dia. Eu sei que você já ora ao longo do teu dia, mas você vai cronometrar 10 minutos. Você vai colocar lá um louvor e você vai ficar orando no Espírito e deixando o Espírito Santo interceder através da sua vida. Ponto 3. Ponto 3. A oração me ajuda a vencer tentações. Olha o que a palavra fala em 1 Coríntios 10, 13. Entenda isso. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha o que Paulo está falando. Que não existe tentação maior do que aquilo que você pode suportar. Então você não pode chegar para o teu amigo, ou para o teu líder, ou para o teu pastor e falar, pastor, a tentação foi muito forte, eu não consegui. A palavra está falando, não existe uma tentação
para você que seja maior do que a sua capacidade de suportá-la. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Entenda algo. Sempre que você for tentado, existe um escape. Sempre que você for tentado, existe um convite para a intimidade. Paulo está dizendo, não existe uma tentação tão grande que você não possa suportar, porque junto com a tentação vem um escape. Agora, olha o que a palavra fala em Mateus 26, 41. Vem comigo para Mateus 26, 41. Na verdade, vamos aqui do 40. Jesus ele está no Getsemane, no jardim, e ele está orando, e no 40 a palavra fala, e ele voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Olha que interessante, quando Jesus estava dormindo no barco, no meio da tempestade, os discípulos estavam desesperados, acordados. Agora Jesus estava orando, e quem estava dormindo eram os discípulos. Entenda os momentos espirituais na sua vida. Tem momento que é para orar e para descansar. Você ora, entrega e descansa. E tem momento que você tem que ficar ali batalhando no espírito. Aqui Jesus ele está orando, ele volta e os discípulos estão dormindo. E disse a Pedro, o que não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus está dizendo. Orai e vigiai para que não caia em tentação. Paulo diz, não existe uma tentação maior do que você pode suportar. Jesus está dizendo, orai e vigiai para não cair em tentação. Ou seja, oração é uma ferramenta poderosa para que você se mantenha de pé no meio da tentação. Em outras palavras, o diabo te coloca um convite, você está sozinho na sua casa e ele fala, vai lá, abre aquele site de pornografia. Você não vai ficar batalhando com o diabo com as suas ferramentas humanas. Ou seja, não, eu vou assistir um jogo de futebol. Isso aqui é uma ferramenta humana. A primeira coisa que você tem que fazer é vencer no espírito. Quando você for tentado, junto com a tentação tem um convite para intimidade, você vai se posicionar, não, eu vou orar e vigiar. Em outras palavras, diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Senhor Deus, me fortalece nesse momento. Me enche com a sua glória. Me ajuda, Espírito Santo, no meio dessa tentação. Talvez você esteja trabalhando e vai chegar um convite para que você faça uma ação injusta. Ou você, sei lá, faça uma transação financeira em corrupção. A sua carne quer fazer aquilo. A nossa carne é fraca. A nossa carne não vai se converter. O que você vai fazer? Em nome de Jesus, eu repreendo essa tentação. Senhor, me fortalece. Talvez você está a ponto de ter uma discussão com a tua esposa. E no meio daquele fervor, no meio daquele diálogo, Senhor, me dá mansidão. Eu quero o coração de Jesus. E através da oração, você vai abraçar o escape como saída para aquela tentação. Então, ponto 3, oração me ajuda a vencer as tentações. Número 4, oração me transforma. É isso mesmo, oração me transforma. Olha o que a palavra fala em Lucas 9, versículo 28. Lucas 9, versículo 28. Estou tomando aqui o meu café, para eu ficar bem acordado. Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois desses dizeres, ele tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu
ao monte a orar. Sublinha isso na sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia de papel. Subiu ao monte a orar. Que monte? O monte da transfiguração. Entenda que antes do monte ser conhecido como monte da transfiguração, ele era o monte da oração. E muitas vezes nós, com uma geração imediatista, nós queremos a glória, mas nós não queremos construir um relacionamento. Nós queremos a presença, só que a gente não quer ser intencional em buscá-la. O que eu estou falando para você é que antes da manifestação gloriosa de Jesus naquele lugar, ele estava simplesmente sendo intencional em orar. Aí olha o que fala o versículo 29. E enquanto ele orava, foi alterada a aparência da sua face e a sua veste estava branca e brilhante. Uau! Então agora Jesus está orando naquele monte e de repente alguma coisa acontece. Enquanto ele orava, a sua aparência foi transformada e a sua veste estava branca e brilhante. É isso mesmo. No lugar de oração, Jesus, ele foi transfigurado. Pastor, mas a gente está falando de Jesus aqui. Você está falando que eu sou transformado em oração? Sim, porque esse aqui é um princípio. Pastor, mas ainda não faz sentido para mim. Tá bom, vem comigo então para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. O Espírito Santo está aí no seu coração, existe liberdade na sua vida. Hoje, Deus está te levando para um outro nível de liberdade. Versículo 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Nós, enquanto contemplamos o Senhor, somos transformados. É isso que a palavra diz. Assim como Moisés, que quando ele subia a montanha para ter tempo de intimidade com Deus e descia, o rosto dele brilhava. Quanto mais comigo e com você. É isso que a palavra está dizendo. Olha o versículo 15 do mesmo texto. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se convertem ao Senhor, o véu é retirado. O que isso quer dizer? Você pode entrar na presença de Deus em oração sem separação. Através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus, você, essa manhã, aí em Portugal, pode entrar com ousadia na presença de Deus. E assim como Moisés subiu o monte, assim como Jesus subiu com Pedro, Tiago e João para orar, você pode ter tempo de intencionalidade na presença de Deus em oração. E enquanto você está contemplando Ele, Ele te transforma. Tem muito cristão que quer ser transformado lá fora para depois poder voltar para a igreja. Ah, pastor, eu estou passando por tanto problema, eu quero ficar na igreja, mas eu preciso resolver essas áreas da minha vida. Eu quero falar para você, não! 1000 vezes não! Sabe por quê? Porque é na presença que Ele te transforma. É enquanto você ora, enquanto você se relaciona. Ah, pastor, mas eu tenho essa parte de imoralidade na minha vida. É na presença de Deus que Ele vai mudar isso na sua vida. Ah, mas eu ainda tenho muito orgulho. É na presença que Ele te transforma. O que eu estou falando para você é que enquanto Jesus orava, o rosto dele brilhou. E esse princípio se aplica através de 2 Coríntios 3, quando Paulo está falando, quando nós contemplamos o Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, além da oração ser fonte de relacionamento, além de você não orar sozinho, além da oração ser fonte para que você não caia em tentação, a oração vai te transformar.
A oração, uma vida de oração, vai te deixar mais parecido com Jesus. Esse é o meu ponto 4. E o meu ponto 5, meu quinto e último ponto, essa manhã. Meu quinto e último ponto essa manhã é: oração é fonte de autoridade. Abra comigo em Mateus, capítulo 17. A gente já vai entrar no momento de ministração. Você que é da grande Lisboa e fala, cara, eu estou procurando uma igreja, eu estou sem igreja. Ou talvez você que ainda nem conhece Jesus direito, nós estamos chegando aí em Lisboa, Zion Lisboa. Você que quer participar do nosso grupo específico no Telegram, onde a gente vai ter ministrações mais direcionadas depois do culto, manda um direct pra gente, Zion Lisboa, e a gente vai mandar o link para que você possa participar. Depois do culto aqui no YouTube, a gente vai estar na tua casa, através do Zoom, tendo um tempo de oração juntos, um tempo de mais ou menos 20, 30 minutos. Então, Mateus 17, versículo 19. Na verdade, vamos lá do versículo 16. Vamos no versículo 16. Mateus 17, versículo 16. Aqui o pai de uma criança, de um menino que estava possesso por um espírito maligno, está dizendo a Jesus: eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Entenda algo. Coloca o dedo aqui rapidinho em Mateus 17, 16. E agora abra comigo em Lucas 9. Isso aqui é muito importante você entender. E eu quero mostrar isso na Bíblia. Mateus 9, versículo 1. E ele, então, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder. Fala comigo bem forte. Poder. E autoridade. Então vai recebendo na sua casa poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. Agora olha o versículo 6. E eles partindo foram pelas aldeias pregando o evangelho e curando todos os enfermos. Eles quem? Os discípulos. Então os discípulos partiram pelas aldeias curando os enfermos. Agora olha o versículo 29 de Lucas 9. A gente já leu. Enquanto ele orava, foi alterada a aparência da sua face, a sua veste estava branca e brilhante. Aqui é o Monte da Transfiguração. Agora, Mateus 17 também é o Monte da Transfiguração. Jesus ele está lá orando em Mateus 17, ele desce do monte e o pai aparece para Jesus, o pai daquele menino, dizendo: Jesus, eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Presta atenção nisso. Os discípulos já tinham curado enfermos nesse momento da Bíblia. Não é que eles não tinham conseguido curar nenhum enfermo, eles já tinham curado enfermo, mas esse enfermo em específico eles não conseguiram. E aí a palavra continua dizendo: e Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando eu terei de sofrer? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Entenda algo, essa enfermidade, o menino foi curado, essa enfermidade tinha em sua raiz uma questão espiritual. Aquele menino estava possesso por um espírito maligno, e quando aquele espírito maligno vai embora, aquele menino é curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e disseram-lhe: por que nós não pudemos expulsá-lo? Eu imagino que nesse momento, os discípulos estão chegando, talvez Tomé, e fala: Jesus, vem aqui no cantinho, eu preciso ter uma conversinha com o Senhor. Jesus,
cá entre nós, por que esse menino em específico a gente não conseguiu curar? Jesus, o Senhor já nos deu poder e autoridade para curar os enfermos. Por que esse eu não consegui? E a palavra de Deus diz, no versículo 20, e Jesus lhes respondeu, por causa de vossa incredulidade, porque na verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esse monte, remove-te daqui para lá, e será removido. E nada, repete comigo, nada será impossível para vós. Nada será impossível para vós. Obrigado aí aos meus telespectadores aqui. Nada é impossível para você. Versículo 21 é chave. Mas essa espécie não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Pastor, está um pouco confuso aqui. Jesus começa a falar que eles não expulsaram por causa da incredulidade e depois ele fala que na verdade é que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. É isso mesmo, sabe por quê? Porque uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração vai te levar para um novo nível de fé, aonde você vai mover montanhas no mundo espiritual. O que Jesus está dizendo é, pessoal, até os demônios que vocês encontraram há pouco tempo atrás, vocês tinham autoridade, mas para essa casta específica, ela só sai com jejum e oração. Dudu, então você está falando para mim que você compra autoridade com oração? Não. Dudu, você está falando para mim que eu compro unção quando eu oro e quando eu jejuo? Não. Não estou falando isso. Toda autoridade foi dada a Cristo quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Mateus 28, ele diz, toda autoridade foi dada a mim, portanto, ide fazer discípulos das nações. Ou seja, toda autoridade foi dada a Cristo e através do Espírito Santo você tem toda a plenitude de Cristo em você. O que eu estou falando é que quando você não tem vida de oração, você não consegue entender aquilo que já é seu. É mais ou menos assim. O teu pai celestial, te deu um cartão de crédito com $1 bilhão de euros espirituais. Quantos querem aqui 1 bilhão de euros espirituais? Diga amém. 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 Recebi, eu tenho toda a plenitude de Cristo, glória a Deus. E aí quando você vai fazer aquele saque, você vai orar por aquele enfermo, você vai orar por aquele homem, você ora e não acontece. O problema é a falta de recursos? Não, o recurso já é teu. O problema é que muitas vezes eu não tenho a senha daquele cartão. E a senha daquele cartão é relacionamento, é oração. O que eu estou falando para você é que à medida que você ora, à medida que você se consagra, à medida que você jejua, você vai entrando num nível de relacionamento com Deus, onde você consegue realmente entender a autoridade que Ele já te deu. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é, essa casta, esse demônio em específico, vocês não conseguem expulsar, porque vocês não têm a revelação da autoridade. E nessa manhã, Deus está convidando a minha vida e a tua vida para um novo nível de poder e autoridade, onde você não vai apenas depender de líderes e pastores, mas a sua oração vai mover montanhas. Onde você não vai depender de outras pessoas, porque agora você está crescendo em maturidade. Você está dando os teus primeiros passos. Você está entendendo que oração é fundamental para o teu crescimento na fé. E quanto mais você ora, mais você entende a sua herança e mais você entende aquilo que já é seu. Sabe, eu creio que o Espírito Santo está liberando agora mesmo uma fome sobrenatural no seu coração para um lugar de oração. Alguns de vocês vão começar a passar, a partir de hoje, horas na presença de Deus. Pastor, mas eu não tenho que estar conectado o dia inteiro? Tem, mas também é saudável você construir um lugar secreto. A palavra fala, aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, Deus está te convidando para um lugar de habitação na presença dEle, e nesse lugar você vai descansar na presença de Deus. Nesse lugar, você vai entender que oração é relacionamento e fonte de prazer. A palavra fala em Salmo 16 que existe alegria perpétua na presença de Deus. Nesse lugar de oração você vai começar a descobrir alegria, prazer. Você vai contemplar a face de Deus. Nesse lugar de oração você vai descobrir que você nunca ora sozinho. Nesse lugar de oração você vai receber as ferramentas necessárias para vencer qualquer tipo de tentação do inimigo contra a tua vida e contra a tua família. Nesse lugar de oração, você será transformado no teu coração, no teu caráter, nas suas intenções. Talvez você está falando, pastor, mas eu não consigo focar na minha mente, eu sinto no meu espírito alguns dizendo aqui, cara, quando eu começo a orar, alguns pensamentos de ataque vêm na minha vida, até pensamentos de pornografia. Eu quero falar para você que no lugar de oração, Jesus te transforma. Assim como Jesus, enquanto orava, as suas vestes começaram a brilhar, a sua aparência foi transformada. Paulo vai dizer para nós que enquanto nós contemplamos o Senhor, somos transformados de glória em glória. Ei, eu quero falar para você que no seu quarto existe um monte da transfiguração, e quando você sair do teu lugar de oração, as pessoas vão olhar para a sua face e dizer, uau! Alguns aqui mesmo, quando você sair dessa quarentena, você vai voltar para o teu trabalho e as pessoas vão falar para você, cara, o que aconteceu? E o que aconteceu é que simplesmente você descobriu esse lugar da habitação durante esse tempo de quarentena. E também, alguns aqui vão ter um novo nível de autoridade, de poder, através desse nível e desse estilo de vida de oração. Então, onde você está agora? Abra suas mãos, como recebendo algo de Deus. Eu vou fazer uma oração e daqui a pouco a gente vai migrar para ministrar através do Zoom. Abre as suas mãos. Uau! Simplesmente comece a contemplar a presença de Deus. Aonde você está aí, na tua casa em Lisboa, repita comigo, Senhor Deus, nesse momento, eu abro meu coração, me leva, Espírito Santo, para um lugar de oração e um lugar de intimidade. Senhor Deus, ensina-me a orar, ensina-me a te buscar. Eu quero te buscar por aquilo que o Senhor é e não apenas pelas minhas necessidades. Eu quero essa manhã contemplar a tua beleza. Senhor Deus, me ensina a te buscar de todo o meu coração. Através de uma vida de oração, me ensina a quebrar todas as tentações. Senhor Deus, enquanto eu oro, não só hoje, mas todos os dias da minha vida, me transforma o meu caráter, transforma o meu coração, muda a minha vida, muda a minha família. E Senhor Deus, revela a mim a autoridade que existe em teu nome. Revela isso a mim através de uma vida de oração. Espírito Santo, toca agora os meus irmãos. Alguns estão sentindo o fogo da presença do Espírito Santo. Aonde você está agora, começa a fluir no Espírito, começa a orar em línguas. O Senhor vai começar a te encher com o Espírito Santo. Ele vai te encher com a presença de Deus. Senhor, mais da sua presença. Começa a tocar cada vida agora e liberar esse fogo novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos agora transicionando lá para o Zoom. Nós estamos mandando o link da nossa ministração lá no Telegram. Entre lá. Que Deus te abençoe, cara. Te lembrando que nós temos link na terça-feira às 7h30,
quarta-feira às 7h30 e quinta-feira também 7h30 da noite, aí horário de Lisboa. Nós mandamos o link também através do Telegram. Semana que vem nós temos Santa Ceia, prepare aí o teu sumo de uva e também o teu pão. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós também continuamos a nossa série de primeiros passos, também falando de oração. Deus te abençoe e uma excelente semana para você. Amo vocês. Um grande abraço para a família Zion Lisboa.